Imagina um guitarrista que tocou para 5 milhões de pessoas num único tour, que tem um riff que já foi ouvido 3 bilhões de vezes no Spotify, que ganhou 18 Grammys e cobra até $500 mil por show privado. Agora, imagina que no Brasil ele é tratado como uma divindade, estádios lotados, gente chorando na plateia. Mas e se eu te disser que esse cara não é o número 1 da nossa lista? Que tem alguém acima dele que colocou fogo em sua guitarra no Monterey Pop Festival em 1967, que mudou a guitarra para sempre e que, mesmo morto, ainda ganha mais dinheiro que 90% dos artistas vivos. Fica até o final, porque no número 1 eu vou revelar um segredo que vai fazer você gritar "não acredito". Se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o like se você quer ver o ranking do 12 a 1, porque esse vídeo vai explodir sua cabeça de fã de guitarra. Vamos nessa! Abrindo a nossa lista, temos o mestre do apelo cruzado, Carlos Santana. Santana executou com brilho a fusão de ritmos latinos, aqueles que todo brasileiro reconhece como próprios, com o jazz moderno e a pegada intensa do rock pesado. O que define seu som é a maestria no sustain, aquela capacidade de manter a nota viva, respirante, pulsante. Sua exploração da escala dórica, rara no rock da época, criou um timbre que ninguém havia ouvido antes. Uma verdadeira força da natureza que se reinventou na virada do milênio, com o sucesso estrondoso de Supernatural, um álbum que dominou as ondas das rádios e chegou aos lares brasileiros com força total. O que o coloca nesta lista não é apenas a técnica, mas a capacidade de traduzir emoção através de riffs que tocam direto no peito. Black Magic Woman, Smooth, estes são nomes que toda geração de 45 anos acima conhece de cor. Santana provou que é possível ser técnico e acessível ao mesmo tempo. Se você procura alguém que leva a guitarra ao limite do que a física deveria permitir, Brian May é o nome. Ele não apenas criou riffs épicos para a banda Queen. Ele construiu sua própria guitarra, a lendária Red Special, a partir de uma lareira velha e componentes eletrônicos que ele mesmo restaurou. May é guitarrista técnico e melódico ao mesmo tempo. Uma raridade que combina a precisão cirúrgica com a emoção cinematográfica. Sua capacidade de criar camadas orquestrais que soam como uma sinfonia completa saindo de um único instrumento é pura arte. Bohemian Rhapsody. We Will Rock You. Estes riffs transcendem o rock convencional. No Brasil, Queen tem uma devoção que cruza gerações. Das rádios FM dos anos 80 às playlists dos jovens de hoje. Frequentemente chamado de o guitarrista dos guitarristas, Jeff Beck era um mestre absoluto da improvisação. Ele nunca dependeu de palheta. Sem este instrumento entre os dedos, conseguia extrair sons da guitarra que pareciam desafiar as leis fundamentais da acústica. Sons que soavam como voz humana, como choro de instrumento, como conversas gravadas que só existiam em sua mente. Beck transformava a guitarra em uma extensão perfeita da sua própria voz. Seu legado está em cada guitarrista moderno que ousa experimentar. Para o público brasileiro, Beck representa a integridade artística, aquele que nunca se vendeu, que sempre buscou o som honesto acima da fama. A energia do rock and roll em estado puro. Angus Young, frequentemente visto em seu uniforme de colegial, construiu o império do AC/DC sobre riffs que se tornaram imortais. A presença de palco de Angus é eletrizante. Saltos e slides de joelho, um carisma que não precisa de palavras. Os fãs costumam dizer que Angus faz com uma mão o que muitos músicos não conseguem fazer com as duas. Back in Black, Thunderstruck, estes riffs ecoaram em bares brasileiros por décadas.
AC/DC é mais que uma banda no Brasil, é uma instituição de rock, um rito de passagem para quem descobre que gosta de guitarra de verdade. Mas se você acha que a energia de Angus é imbatível, espere até ver o que o próximo gênio fez com uma guitarra de 7 cordas e uma técnica que desafia a anatomia humana. Entramos agora no território do virtuosismo de outro mundo. Steve Vai levou a guitarra para um nível que beira o impossível. Sua guitarra de 7 cordas, sua técnica que parece desafiar as limitações humanas, sua visão sonora que é ao mesmo tempo impecável e absolutamente inovadora, tudo isso o coloca em um patamar único na história do instrumento. For the Love of God é um exemplo perfeito, um riff que parece vir de um lugar sagrado. Vai influenciou gerações inteiras de músicos, especialmente no Brasil, onde a curiosidade por técnica avançada o torna reverenciado entre os profissionais de guitarra que buscam sempre mais. Mark Knopfler prova que menos é mais. Com seu estilo fingerpicking limpo, rítmico e absolutamente honesto, Knopfler transformou cada nota em uma tela de emoção. Sultans of Swing não é apenas um riff, é uma lição de como o sentimento supera a velocidade, de como a sensibilidade vence o virtuosismo sem conteúdo. Com Dire Straits, Knopfler criou uma linguagem própria. No Brasil, sua música chegou através das rádios FM e tocou gerações que precisavam de algo mais contemplativo. O fraseado dele é lendário. Cada nota soa como se fosse a decisão de um homem que sabe exatamente o que quer dizer. Um dos nomes mais pedidos pelo público brasileiro. E com razão absoluta. Gary Moore era um monstro do feeling. Aquele guitarrista que conseguia fazer uma nota sustentada parecer uma confissão pessoal. Ele misturava a agressividade do hard rock com a alma rasgada do blues, criando uma linguagem única que tocava o coração. Still Got the Blues é um exemplo perfeito dessa fusão. O que Gary Moore faz com as notas sustentadas é capaz de emocionar qualquer ouvinte. Mesmo aquele que não sabe de guitarra consegue sentir a profundidade daquele som. No Brasil, Gary Moore é nome de respeito absoluto entre os músicos de blues. O grande arquiteto do rock pesado. Jimmy Page não era apenas um mago dos riffs do Led Zeppelin. Ele era um produtor genial, que explorava desde escalas orientais até o uso de arcos de violoncelo na guitarra. Ele buscava sempre o som que ninguém tinha ouvido antes. Page é um mestre por trás daquilo que muitos consideram a maior composição do rock de todos os tempos, Stairway to Heaven. Um riff que começou suave e cresceu até o épico. No Brasil, Led Zeppelin representa a porta de entrada para o rock progressivo. Para aquele som que exige atenção e recompensa quem ouve com dedicação. David Gilmour não toca apenas notas, ele toca a alma do espectador. Com um timbre celestial e bends perfeitos, aquele recurso onde a nota não é apenas tocada, mas puxada, transformada, vivida. Gilmour criou as atmosferas melódicas do Pink Floyd que nenhuma técnica de velocidade consegue superar. Ele prova que tom e sentimento são as ferramentas mais poderosas de um músico. Comfortably Numb é mais que um solo, é uma viagem emocional completa. No Brasil, Pink Floyd é banda de introspecção.
aquela que toca quando alguém precisa pensar sobre a vida. Gilmour é nome que evoca respeito absoluto. Antes de revelarmos nosso top 3, é essencial fazer uma pausa para reconhecer o orgulho nacional. O Brasil produziu monstros da guitarra que são reverenciados mundialmente. Armandinho Macedo e seu swing impossível, aquele que nenhum outro consegue reproduzir. Um pioneiro no uso da guitarra elétrica brasileira que popularizou o pau elétrico como força rítmica. Robertinho do Recife, um animal de técnica que desafiava a velocidade de qualquer virtuoso. Pepeu Gomes, que faz a guitarra falar como voz humana através de uma fusão rítmica única, foi eleito um dos 10 melhores do mundo pela Guitar World, uma honra que pouquíssimos brasileiros recebem. Estes são homens que mereciam estar aqui, mas a história da guitarra universal nos obriga a fazer escolhas. E agora chegamos ao pódio absoluto. Se você está gostando deste ranking, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas listas de ícones da música. Essa é uma conversa que queremos ter com você. O homem que lançou 1000 carreiras. Ed Van Halen revolucionou o instrumento com a técnica do tapping, aquela onde os dedos batem as cordas diretamente no braço da guitarra, criando velocidades que pareciam impossíveis. Sua famosa guitarra Frankenstrat, construída por ele mesmo, tornou-se lendária. Ele injetou uma dose de diversão e técnica revolucionária que mudou o rock para sempre, no momento em que o mundo ouviu Eruption. Um riff que não era apenas técnica, mas uma apresentação completa de como a guitarra poderia soar diferente. No Brasil, Ed Van Halen foi a inspiração de gerações de guitarristas que queriam ir além. Kiko Loureiro, um dos melhores do mundo, tem Ed como referência clara. O cartola mais famoso do mundo trouxe o perigo e o feeling de volta ao rock. Slash, com sua Les Paul e sua presença visual inconfundível, criou solos que são a definição de perfeição melódica. Sua música combina velocidade com sensibilidade, de forma que poucos conseguem equilibrar. Com Guns N' Roses, tornou-se um dos guitarristas mais influentes das últimas décadas. Sweet Child of Mine não é apenas um riff, é provavelmente o riff mais reconhecível do mundo inteiro. No Brasil, Guns N' Roses é religião. Estádios lotados, gerações que cresceram com essa música. November Rain é uma balada que toca em todo lugar onde guitarras são reverenciadas. O incontestável número 1. Jimi Hendrix não era apenas um músico, ele era a própria evolução da música rock. Um homem que olhou para um instrumento que existia há décadas e decidiu que ele poderia soar de formas que ninguém havia imaginado. Woodstock 1969, uma Stratocaster em chamas, o hino nacional dos Estados Unidos tocado de forma que ninguém nunca havia ouvido, cheio de efeitos, distorção, feedback, uma linguagem completamente nova. Hendrix não pediu permissão para mudar a música, simplesmente mudou. Purple Haze, Voodoo Child, Little Wing, estes riffs são os avós de tudo que você ouve em guitarra moderna. Hendrix foi o homem que ensinou a guitarristas que o instrumento poderia ser distorcido, processado, transformado em algo que a física convencional dizia ser impossível. Mesmo décadas após sua morte, o carisma e a técnica de Hendrix continuam sendo o padrão ouro para qualquer um que ouse tocar guitarra. No Brasil, todo festival de rock tem covers suas. Jovens e velhos o reconhecem. Ele é linguagem universal. E aqui está o segredo que prometi. Jimi Hendrix era canhoto e tocava uma guitarra de destro invertida.
Isso alterou fundamentalmente a tensão das cordas agudas e graves, criando um timbre que a ciência da época não conseguia explicar. Nenhum software moderno consegue replicar com perfeição aquele som, porque é produto da física do corpo dele. Mesmo 56 anos depois de sua morte, Hendrix ainda gera streams mensais em plataformas de música que rivalizam com artistas vivos. Seu legado não é apenas influência, é uma marca sonora que permanece irreprodutível. E você, concorda com a nossa lista? Faltou algum mestre das 6 cordas que você acredita que merecia estar aqui? Comente abaixo. Essa conversa com você é importante. Qual é o seu número 1? Qual riff te marcou para a vida? Confira os outros vídeos do canal sobre os bastidores do rock, sobre histórias de estúdio, sobre como estes homens criaram a trilha sonora da nossa geração. Deixe seu like se gostou, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sininho para que nenhuma próxima lista escape de você. Até a próxima. Ícones da arte, onde a guitarra é história e a história é sagrada.